Fala galerinha, beleza? O que vocês estão achando aí das aulas, né? Como é que tá aí os estudos? Como é que estão, né? Os estudos, né? Como é que tá o decorrer da semana aí? Tá conseguindo aprender, tá conseguindo evoluir, tá conseguindo entrar no mercado financeiro e já tirar suas dúvidas, dar o primeiro passo, né? É muito importante tudo isso que a gente já vem estudando. E hoje a aula tá assim, ó, afinadíssima. E vou te dizer, você que tem vontade, já escutou falar sobre fundos imobiliários, sobre FIIs, né, do modo geral, e tem vontade de entrar nesse mercado aí, hoje, vou te falar, a aula de hoje tá assim, ó, nos trinques. Vou te falar que o conteúdo que você vai aprender aqui hoje, você já consegue dar aí o seu primeiro passo aí no mercado financeiro, inclusive no mercado de fundos imobiliários, né, no mercado imobiliário, né. Então, hoje eu comecei aqui com essa telinha diferente, que eu queria mostrar para vocês aí a novidade que vai vir para a semana que vem. Deixa eu só fechar aqui porque tá correndo um vento. Hoje está meio frio aqui em Portugal, apesar de estar no verão, né? Tá uma ventania aqui, um vento estranho. Enfim. Então, galera, hoje eu tô bem acompanhado, né? Tô com a minha canequinha aqui, ó. Canequinha de Fibonacci, né? A minha canequinha da sorte. E por que eu comecei com esse layout aí, né? Isso aí é o sistema, é o Profit Chart, é o sistema que você tem acesso à bolsa de valores em tempo real. Você consegue, isso aí é a bolsa de valores brasileira, né? Então tudo aquilo que a gente viu, né, do mercado de ações, você também consegue pelo Profit Chart, né? Por exemplo, eu estava aqui no Ibovespa. Hoje eu estava vendo aqui como é que foi o fecho do Ibovespa. E, cara, olhando assim de cara dá um medo, né? Porque é tanta informação, né? É cotação, é números, não sei o quê. Mas o principal aqui que eu uso é o gráfico, com certeza, né? Para fazer as minhas análises. E eu queria muito mostrar isso para vocês porque eu tenho uma novidade para passar para vocês aí agora. Então aqui dentro do sistema, né, do Profit Chart, você consegue ver ativos da Bolsa Brasileira, inclusive da Bolsa Americana, né? Por exemplo, a Magazine Luiza, Via Varejo, você consegue ver aqui a cotação do dólar, o mini índice, mini dólar. Se você quiser ver aqui alguma ação americana, como a gente estudou, fundos imobiliários, como a gente vai estudar hoje, a gente consegue ver, ó, a LZR11, por exemplo. A gente consegue ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o gráfico da LZR. Ó, por exemplo, você consegue ver aqui, ó, o gráfico da LZR está no gráfico de 5 minutos, mas eu consigo passar aqui para o diário para a gente ter uma ideia melhor. Enfim. E aí, como eu tinha falado para vocês, né? Essa é uma plataforma que ela é paga, entendeu? Através das corretoras. Mas a gente tem aquela plataforma que eu apresentei para vocês lá no site, que é o TradingView. Lá é uma plataforma gratuita. Você tem mais ferramentas, tem mais opções fazendo o plano deles, está entendendo? Mas mesmo com pacote básico, sem você precisar, né, adquirir algum plano, você lá com o plano 0800, né, o plano básico, enfim, sem pagar, né, você consegue ter bastante acesso não só às ações do mundo todo, como criptomoedas, enfim. Por exemplo, eu prefiro usar a plataforma de lá para ver criptomoedas, para ver sobre o mercado americano, que eu acho muito mais prático, mais rápido, né? E para acessar a bolsa brasileira, eu gosto de acessar o Profit Chart, inclusive para fazer trade e trabalhar com opções, enfim. Mas eu queria mostrar isso para vocês por quê? Porque agora na próxima semana vai acabar o nosso basicão essa semana, né? Amanhã é a última aula e eu a partir da próxima semana eu vou começar a fazer as lives de análise gráfica do mercado brasileiro, que é toda quarta-feira, vai ser o meião da semana. No meião da semana a gente vai analisar o gráfico por aqui e aí eu vou buscar informações, por exemplo, de volume financeiro, né, de negociações, de qual foi a maior venda, qual foi o horário, enfim, book de ofertas. Tudo isso a gente vai ver aqui, né? Deixa eu puxar aqui o book para cá, para vocês poderem ver melhor. Por exemplo, tem aqui o book de ofertas, ó.
é um book diferente lá do home broker. Então, assim, tudo isso eu vou. A gente consegue ver aqui em tempo real. Isso quando tá, o mercado tá aberto. Esses números fica aqui uma loucura. Fica tudo assim, ó. Igual eu tô mexendo aqui o mouse, né? Ficam as coisas piscando, é uma loucura. É, mas aí a gente vai analisar junto o mercado, entendeu? Lógico que eu vou analisar com o mercado fechado, né? Eu não posso analisar o mercado aberto. Mas só para vocês terem uma ideia aí do profissionalismo, do entendimento que eu tenho e que eu quero passar para vocês, beleza? E é isso, galera. Vamos lá. Então, aula de hoje, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre fundos imobiliários, né? Então estamos na aula, na quinta aula, que é o mercado imobiliário. Deixa eu agora abrir aqui para a gente enxergar maior. Então estamos ó, no nosso basicão, quinta aula, mercado imobiliário, né? A gente já conseguiu aí, fazendo um breve resumo, né? A gente conseguiu ver os princípios dos investimentos, né? Como é que a gente faz para entrar na bolsa de valores? O que que é bolsa de valores? Como é que funciona o pregão, né? Como é que eu faço para ir lá comprar um ativo? Para abrir uma conta numa corretora? Qual é a melhor corretora? As taxas, tudo isso. Depois a gente falou um pouco sobre renda fixa, né? Aonde a gente consegue ter acesso. A gente viu um pouco sobre análise fundamentalista, né? Que é o relatório do Boletim Focus. Então a gente já consegue ali ter um know-how, ter uma base, ter um direcionamento do que a gente vai fazer com os nossos investimentos na parte de renda fixa. E também você pode usar o Boletim Focus para renda variável, entendeu? Não só o Boletim Focus, também tem os dados que eu divulgo no Giro News, que é toda segunda-feira. Eu divulgo no Instagram e no TikTok. O Giro News, eu falo um pouco também dos resultados do payroll, que é o relatório americano, né, os dados de emprego americano, os resultados do Federal Reserve também, né, que são os dados econômicos, enfim, tudo isso está lá no Giro News e a gente já consegue ter essa base, beleza? Depois a gente entrou no mercado de renda variável para a gente entender aí a diferença, né, de renda fixa e renda variável, né, e que foi muito legal. Então a gente já consegue ter uma base, saber qual é o risco, por que é um mercado mais volátil, tudo isso, né? A gente já conseguiu aí ter essa noção. Ontem a gente estudou sobre o mercado de ações, o que foi muito legal também. É assim, eu queria muito, muito mesmo passar tudo para vocês, assim, só que é um mundo gigantesco que é impossível, né? Como eu falei na última aula, tá passando tudo para vocês. Mas eu acho que assim, eu consegui catar o máximo possível. Eu acho que o principal, o mais importante, né, para vocês entenderem o racional da coisa, né, entender como é que funciona o game, tá entendendo? Eu consegui passar para vocês. Lógico que sempre vai faltar uma informação aqui, outra ali. Como eu falei, é impossível, mas pelo menos o basicão tá deixando a gente aí com uma base, né? Com um pensamento assim, porra, cara, eu sei o que que é uma ação, né? Eu sei o que que são aquelas siglas lá que a galera digita, eu sei o que que é um home broker, enfim, tudo isso, beleza? E hoje é o nosso mercado imobiliário que é, para mim, assim, na minha opinião, eu gosto muito, é um mercado, assim, eu gosto de renda variável, de renda variável não, eu gosto do mercado de ações para poder fazer trade, para trabalhar com as opções, enfim, tudo isso. Mas o mercado imobiliário eu acho interessantíssimo para você fazer um planejamento de médio a longo prazo. Então, se você quer investir pensando no longo prazo, você não quer se preocupar muito com os ciclos econômicos, com a volatilidade do ativo. Hoje você já sabe o que são os ativos, por exemplo, então fica mais fácil de eu falar aqui para vocês. Então, assim, eu considero o mercado imobiliário um mercado assim excelente, espetacular, te gera uma renda passiva, é muito legal. Por exemplo, a maior parte dos fundos, né, dos FIIs, né, e dos REITs, ou REITs, são os fundos imobiliários americanos, a maioria deles pagam os dividendos, né, que são os lucros da empresa distribuídos para os acionistas. Eles têm essa distribuição, têm esse conceito no mercado, né, de fazer essa distribuição mensalmente, algumas são trimestralmente, enfim, dependendo da empresa, mas a maioria no mercado
brasileiro, inclusive, paga todos os meses. Então, assim, você consegue gerar uma renda passiva, entendeu? Investindo nesses fundos e você pode optar também como uma renda extra, enfim. Você tem ali um salário que vai cair todos os meses na sua conta investindo nessas empresas, o que é muito legal, né? Porque a ação, ela te paga os dividendos, tem empresas que pagam uma vez por ano, outras 6 meses, outras de 3 em 3 meses, trimestral, semestral, enfim. E os fundos imobiliários não, a maioria eles são fielmente ali, lógico, uma empresa gerando lucro, né? Uma empresa que não gera lucro, não gera lucro, ela não vai te repassar os dividendos, entendeu? Não vai te repassar esse lucro. Mas uma empresa boa, estável, perene, que está ali gerando lucro todos os meses, eles têm esse conceito de te pagar todos os meses, beleza, galera? E a próxima aula a gente vai falar sobre os objetivos, né? Eu não vou entrar muito a fundo agora sobre isso, mas amanhã eu vou fazer uma aula interessantíssima para você traçar os seus objetivos. Cara, o que eu preciso mais? Qual é o retorno financeiro que eu preciso, né? Eu preciso de investir mais em fundos imobiliários ou eu preciso investir mais em ações? Eu preciso mesclar a minha carteira, tá entendendo? Ou eu tenho que incluir renda fixa para ficar ali mais diversificado, mais alimentado. Então, a nossa aula de amanhã vai ser sobre isso. Para você já ter um know-how e falar assim, caraca, o meu objetivo é esse, então para eu alcançar o meu objetivo, eu preciso tomar esse direcionamento. Então é mais ou menos sobre isso a próxima aula, beleza, galera? Então vamos lá, mercado imobiliário. Então, basicão, aula 5, mercado imobiliário, e é isso, vamos lá, galera. Então vamos lá, a primeira imagem aqui que eu separei para vocês a gente tem aí o mercado americano, eu deixei aqui, né, o desenhozinho dos prédios e imóveis e tudo, porque a maioria são imóveis e prédios comerciais, né? Os fundos imobiliários eles são isso. E no mercado americano eles são chamados de REITs ou REITs, não sei como se pronuncia o correto, mas eu acho que é REITs ou REITs, eu acho que é REIT, enfim. E no mercado brasileiro são chamados de FIIs, de FII, né? Que é fundos imobiliários. Agora eu não lembro ao terceiro I, mas enfim, fundos imobiliários, ok? Então eu deixei aqui separado para vocês entenderem melhor. Os dois têm o mesmo conceito, ok? É um mercado que investe em imóveis, por exemplo. Se tem um prédio, por exemplo, no centro de Nova York, né? E aquele prédio tem vários escritórios, várias empresas. Por exemplo, o World Trade Center ele era composto por várias empresas, né? Então ali era um prédio comercial. Esse prédio comercial, como tinham várias empresas ali, você conseguia investir na empresa que era dona daquele imóvel, entendeu? Então, vocês vão ver mais na frente a diferença que eu vou falar de mono, multi, vocês vão entender melhor sobre isso, mas basicamente é isso. Então, assim, uma empresa que, por exemplo, que investe não só em prédio comercial, mas ela também tem terrenos, ela também tem casas construídas, ela também tem, de repente, galpões logísticos, né? Tem empresas brasileiras, por exemplo, que alugam o galpão para a Ambev, por exemplo, tá entendendo? O Itaú tem, por exemplo, um galpão que aluga para a Amazon. Enfim, então tem vários exemplos que estão relacionados aos fundos imobiliários. Então, assim, é um mercado que é imobiliário, tá entendendo? E você não precisa ter o imóvel para poder investir nele. Não, você. É, imóvel que eu digo assim, você não precisa investir na sua casa, investir num prédio que você tem ou num terreno. Não, você quer ter vários terrenos, você quer ter várias casas, você quer ter um prédio, basta você investir nesse mercado que você já passa a ser sócio dessa empresa, entendeu? Que tem esses imóveis na carteira. Então, lembra que eu falei na última aula sobre ações? Se você está investindo numa empresa, por exemplo, num fundo imobiliário, eu dei o exemplo ontem que foi do shopping. Você investiu num fundo de shopping, onde essa empresa do fundo de shopping tem vários shoppings espalhados pelo Brasil, tá entendendo? Então você investiu nessa empresa, você se torna sócio, você tem direito
a participar dos lucros da empresa, entendeu? Você passa a ser sócio dela. É como eu tinha falado ontem, você, a partir do momento que você investiu, por exemplo, num fundo de shopping, você não tem direito de chegar lá no estacionamento e falar, não, eu sou acionista, eu sou sócio, eu não quero pagar o estacionamento. Não, não é assim que funciona. Você vai ser sócio da parte econômica da empresa, entendeu? Então é isso, galera. Basicamente é isso o mercado americano. Você também pode investir, como você também pode investir em imóveis no mercado brasileiro. Lembra quando eu falei para vocês na aula de renda fixa que tinha lá o LCI e o CRI, que eram investimentos em renda fixa, mas na parte de imóveis? Então, aqui você aqui você está investindo em imóveis também, mas só que no mercado de renda variável. E eu particularmente, eu gosto tanto desse mercado de fundo imobiliário, é um mercado tão estável que você consegue ter um retorno financeiro maior que se você fosse investir na parte de renda fixa em LCI e em CRI, entendeu? Então, eu considero o mercado de fundo imobiliário muito melhor, muito mais atrativo, é um mercado mais estável. É, posso te dizer que se você escolher as maiores e as melhores empresas para aportar, dificilmente você vai errar, entendeu? É raro você errar, porque assim, é, a diferença que eu quero passar para vocês de um mercado imobiliário para um mercado de ações é que a ação ela cresce muito rápido ou ela perde valor muito rápido, né? Os fundos imobiliários não. Os fundos imobiliários, por exemplo, se você comprar, vou dar um exemplo bem básico do fundo imobiliário. Imagine que você comprou uma casa hoje por 200 mil. Ela ano que vem ela não está valendo o dobro, 400 mil. Ela pode valorizar, de repente, hoje ela vale 200, amanhã vai estar valendo mais 50 mil, então ela vai estar valendo 250, entendeu? Então, isso torna o mercado um pouco mais estável, entendeu? Há uma valorização e uma desvalorização, mas ela não é tão brusca, não é tão agressiva quanto o mercado de ações, entendeu? Era esse conceito que eu queria passar para vocês. Então vamos lá. Então, como é que é a composição, né, dos fundos imobiliários? Você tem títulos imobiliários, né? Você tem terrenos, você tem imóveis e você tem ações, né? E aí, como é que é essa composição, né? É a composição que está dentro do fundo imobiliário, entendeu? Há empresas que investem só em títulos imobiliários, entendeu? Por exemplo, a empresa só investe dentro da carteira dela, né? Que a gente chama de carteira do fundo, é a composição do fundo, né? Ela investe, por exemplo, só em renda fixa. Então ela é um fundo de papel que nós chamamos, né? Vocês vão ver mais na frente. Então, assim, ela investe só em renda fixa. Então ela é corrigida pela inflação, por exemplo, entendeu? Dando um exemplo mais assim, mais a fundo, né, sobre dados fundamentalistas. Depois tem as empresas que investem em terrenos e tem fundos imobiliários que investem em terreno, então nós compramos vários terrenos, constrói casa, constrói hotel, constrói resort, enfim, um monte de coisa, vende terreno. Tem aquela que tem imóveis, ou compra imóveis já construídos, ou constrói imóveis também, né? Tanto para moradia quanto para imóveis comerciais. E tem aquelas que investem em ações, que seria investir em outros fundos imobiliários, entendeu? Ela entra no mercado aí composto, né? Basicamente, beleza? Bom, e aí eu quis botar aqui o tempo versus crescimento. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo de fundo imobiliário e aqui no mercado de ações, seria uma empresa, né? E aí a ação, né, ela no tempo e no crescimento, ela tende a ser muito mais rápida e muito maior do que o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário, ele no tempo versus crescimento, né, ele tem ali uma evolução mais devagar, né? Por quê? Porque é assim, hoje o fundo tem, vamos dizer, 10 imóveis. E aí ele tem que ali é, abrir uma emissão, informar os acionistas que ele quer comprar um novo imóvel, aí ele tem que informar por que você quer comprar esse novo imóvel, aí ele vai explicar, não, eu quero comprar esse imóvel
porque eu quero crescer o fundo. Vocês vão entender o porquê mais na frente, por que que o fundo ele demora tanto para crescer, entendeu? Não é só esse quesito que eu estou querendo dizer para vocês. Mais na frente eu vou explicar um outro termo, né? Uma outra, um outro quesito, né? Que faz com que o fundo cresça mais devagar do que as ações, né? Então, assim, a ação ela tá o tempo todo ali reinvestindo, ela tá ali comprando equipamentos e tal. Então, assim, o crescimento dela evolutivo é muito maior do que os fundos imobiliários. Né? O fundo imobiliário, ele, por exemplo, hoje, se a ação ela tá valendo, vamos dizer, 1 bilhão, ela ano que vem ela pode valer 3, 4, 5. E aí o exemplo que eu dei para vocês do imóvel, o imóvel não, o imóvel ele vai valorizando gradativamente, é mais devagar, tá entendendo? Então ela acaba no tempo e no crescimento sendo mais tranquila, mais devagar do que as ações, entendeu? É sobre esse tema que eu quero que vocês entendam. É sobre esse quesito, entendeu? Bom, e aí como é que é composto, né? Então a sigla do fundo imobiliário, ó, tem o XPML11, né? A maioria dos fundos eles terminam com o final 11, tá entendendo? Os seus fundos imobiliários, que são os fundos brasileiros, e os americanos eles têm as siglas somente do fundo, né? Umas tem três, outras tem quatro, outras tem uma só, entendeu? Então assim, cada fundo tem lá a sua sigla, a sua referência, né? Para você poder fazer o aporte ou a venda do ativo lá na bolsa de valores. E aí como é que é feito? O código da negociação, geralmente isso no mercado brasileiro, tá ok? São 4 letras maiúsculas para representar o nome do fundo. Então aqui, ó, XPML11, ele representa o fundo que é o XPMOLs. E depois tem aqui, por exemplo, um exemplo que eu coloquei, que é o ALZR11, né? Que é o Alianza Parque, que é inclusive responsável até pela gestão do estádio do Palmeiras, né? Que é o Alianza. Então eles têm um fundo que, na minha opinião, é um dos melhores do Brasil. É um fundo mesmo, tem uma gestão excelente. É um fundo que está em constante crescimento. Fez uma emissão passada agora, eles venderam um imóvel para fazer uma emissão de um fundo maior. Então é um fundo assim espetacular. Não é uma dica de investimento, mas é para vocês ficarem atentos que de repente pode fazer sentido para a sua carteira de investimentos, beleza? Para o seu crescimento patrimonial, né? E aí você tem aqui o GGRC11, né, que é um outro fundo também, e temos esses três embaixo. Então, a gente tem a representação do fundo, a cotação dele é sempre em reais por ação, duas casas decimais, ok? A liquidação é física e financeira, é a mesma coisa que as ações. Ele é D+2 após a negociação, entendeu? Então você faz a negociação ali, você vai receber o seu lucro. Por exemplo, Henrique, eu comprei um fundo e valorizou, no dia seguinte eu vendi. Então você vai receber o dinheiro desse lucro, né? Dois dias úteis depois. Então por isso que é D+2. Ele também está no mercado à vista. E o lote padrão você só consegue comprar uma cota por cota. Então vamos dizer que a cota aqui do LZR custa R$ 100, né? Você quer comprar duas cotas, vai custar 200. Então você só consegue comprar de uma em uma, mas você consegue lá no book botar lá, eu quero comprar de 100 em 100, de 1000 em 1000, de 250 a 250, 323 a 323, enfim, você pode colocar lá qualquer número para comprar a cota, porque ele é de uma em uma. Ele não tem aquela regra da ação que você tem que botar o F na frente por conta do fracionário, entendeu? Só no mercado de ações que se você quiser comprar 3, 4, 5, 13, 15, você tem que colocar lá o F para entrar no mercado fracionário, beleza, galera? E aí como é que é os rendimentos, né? Por isso que eu falei para vocês aqui atrás, ó, por que que o fundo ele tem um crescimento não tão evolutivo como as ações, né? Por que que a ação ela cresce mais rápido que o fundo? Agora eu vou explicar para vocês. Porque o rendimento do fundo, desculpa, porque o rendimento do fundo, ele por lei, né?
a partir do momento que ele é listado na Bolsa de Valores, ele começa a ser negociado na Bolsa, ele tem por obrigação, no mínimo, distribuir 95% dos seus lucros. Então, assim, ele só tem 5% para ele poder evoluir, tá entendendo? Ele não tem aquela regrinha das ações que ele pode distribuir 25, pode distribuir 50, pode distribuir 70, não. Ele tem essa obrigação, ele tem que distribuir 95% dos lucros, entendeu? Então sobra 5% dos lucros que ele teve para ele poder reinvestir, para ele poder pagar os funcionários que fazem a gestão do fundo, tudo isso, beleza, galera? Pronto, um fundo para ele abrir cotação na Bolsa de Valores tem que ter no mínimo 50 cotistas. E já os REITs, né, os REITs, que são os fundos americanos, eles têm por obrigação distribuir no mínimo 90% dos lucros. E eles têm que começar com no mínimo 100 cotistas, entendeu? Para ele abrir negociação na Bolsa de Valores. Então, por essa questão aqui, dele tem que distribuir 95%, ele cresce menos do que as ações no decorrer do tempo, entendeu? No tempo de crescimento do fundo. Beleza, galera? Bom, e quais são os tipos de fundo, né? A gente tem aqui no mercado brasileiro, tem o tijolo, que são fundos que tem que ele tem ali galpões, que ele tem imóveis, que ele tem prédios, enfim, esses são chamados de fundos de tijolo. Depois a gente tem os recebíveis, entendendo? Por exemplo, como é que eu posso dizer? Ele tem imóveis que recebe por aluguel, tá entendendo? Por exemplo, ele investe num fundo e aquele fundo ele tem apartamentos, tem imóveis alugados, esses são os recebíveis, né? Ou de papel também pode ser considerado. Depois tem o híbrido ele é mesclado, né? Ele tem tijolo, papel, tudo isso. Depois tem os fundos de fundos, são fundos que investem em outros fundos, por exemplo, tem o IRDM11, por exemplo, que ele faz trade com fundos, né? Ele compra e vende fundos imobiliários e ele tem uma carteira imensa de fundos, é um fundo que está há anos, o cara é bom demais no trade, então eles vão fazendo aquela composição da carteira, então é um fundo que investe em outros fundos. Eles são chamados de fundos, beleza? E depois tem outros fundos, né? Que podem ser, que entram dentro da classificação e aí, enfim, esses são os principais. E no mercado americano, a gente tem lá a classificação deles, né? Mas você consegue ver lá também tijolo, recebíveis, híbridos, enfim, é a mesma coisa do que o mercado brasileiro, não muda nada. O conceito é o mesmo. E os setores, né? E aí que já começa aí a aumentar a gama, né, de fundos que a gente consegue investir. A gente tem o logístico, que seria o logístico industrial, né? A gente tem galpões, enfim, como é que eu posso dizer, indústrias, tudo isso, né? Tem os fundos de hospitais, você que gosta de investir em fundo de hospital. Tem um de shopping, como eu tinha falado, são fundos de shopping, né? Então, um fundo de repente tem 1, 2, 3, 4, 10 shoppings em regiões diferentes do Brasil, tudo isso. Ou dos Estados Unidos, enfim, no mercado americano, né? Tudo que eu estou falando para vocês aqui também tem no mercado americano, beleza? Depois tem as lajes corporativas, entendeu? Que aí também está envolvido aí é, em galpões, enfim, tudo isso. Depois tem os de desenvolvimento, aí a gente tem setores de escola, agência bancária, se você quiser investir em hotel, resort, essas coisas. Tem os residenciais, que é o que eu tinha falado antes, o fundo tem várias residências, prédios, enfim, aquilo tudo está alugado. Depois e tem os recebíveis, que são os de papéis, beleza? Bom, a vantagem, né? Ele tem. Quais são as vantagens dos fundos, né? Eles têm baixa volatilidade, né? Então, assim, eles não oscilam muito, né? Não é um. Se você até olhar no gráfico, ele tem poucas movimentações, né? Não é como o mercado de ações que está sempre fazendo assim, né? É, ele tem a possibilidade de valorização da cota, né?
a cota tá sempre sendo reajustada, né? Então você tem aí essa vantagem. Ele tem acesso a grandes investimentos, por exemplo, um fundo quando ele vai fazer uma emissão, né? Ele vai abrir aí uma negociação para poder aumentar o patrimônio do fundo, né? Eles fazem grandes investimentos, entendeu? Não é tipo assim, eu vou abrir aqui uma emissão. A emissão é a mesma coisa que o IPO, beleza, galera? Eu acabei esquecendo de falar isso. É, um fundo, quando ele vai abrir negociação na bolsa de valores, eles chamam de emissão. E quando desculpa, IPO, né? E quando o fundo ele vai crescer, vai investir em algum imóvel, alguma coisa, é chamado de emissão, entendeu? Então, quando o fundo vai abrir uma emissão, tipo assim, não vai abrir para comprar um prédiozinho, alguma coisa assim, não. Eles vão vir pesado para investir numa coisa grande, entendeu? Tem alta capacidade de diversificação, isso é muito legal. Então, assim, não é só diversificar os teus investimentos assim, vou botar aqui em renda fixa, fundo imobiliário, não. Você está investindo em fundo imobiliário e ele é diversificado, ele também está diversificando o seu dinheiro. Imagine um fundo de shopping, que eu gosto muito do fundo de shopping para dar exemplo, que é mais fácil para poder explicar para vocês. Imagine um fundo de shopping onde ele tem dentro da carteira dele ele tem 20 shoppings. E cada shopping que ele, que ele tem dentro da carteira está numa região diferente do Brasil. Por exemplo, está um no Rio de Janeiro, está um em São Paulo, está um em Minas, está um no Ceará, está um em João Pessoa, enfim. Imagine que ele tem essa diversificação de regiões e de patrimônio. Imagine que teve uma crise, uma pandemia, uma bomba estourou, alguma coisa aconteceu lá em João Pessoa. O fundo ele não vai ser prejudicado a tal ponto de ser tão desvalorizado, porque como ele é tão diversificado, ele tem shoppings em outras regiões, ele só está tendo um problema naquela região lá em cima, e as outras regiões dele aqui está funcionando legal, está trazendo lucro, ele está conseguindo distribuir dividendo para os acionistas. Aquele fundo ali, como ele é muito diversificado, ele não vai ser tão impactado. Agora, um fundo que você vai investir, por exemplo, que ele tem um galpão no Rio de Janeiro e um em São Paulo, e aí tem uma crise financeira, por exemplo, em São Paulo, e só o fundo que está dando lucro para ele, o único galpão que está dando lucro para ele é o do Rio de Janeiro, você está correndo um risco maior, entendeu? Porque ele é um fundo que não é diversificado. Mas eu vou falar para vocês isso mais na frente para vocês poderem entender melhor. Bom, ele tem um baixo valor de investimento, né? Então, assim, ele é um fundo que quando ele abre uma emissão, é, as corretoras começam a ligar para os acionistas e tal, o fundo aqui vai abrir uma emissão e vou investir num imóvel tal. É, então, assim, ele vai captar todo esse volume financeiro, toda essa grana das pessoas que querem investir, o que vai ajudar a alavancar ele para poder investir no imóvel, entendeu? Então, assim, ele pouquíssimo ele tira dinheiro do bolso dele para poder comprar o imóvel, entendeu? Geralmente ele faz esse rateio, né, com a galera, mais o dinheiro que ele tem disponível do volume financeiro dos lucros dele, né? Por exemplo, a gente falou lá, né, que ele tem que distribuir 95. Então, ele vem juntando aqueles 5% no decorrer de vários anos. E aí depois quando ele solta a emissão para o mercado, e aí o mercado vem com tudo investindo, né, no fundo, então assim, ele praticamente não tira dinheiro do bolso para poder investir naquele imóvel, entendeu? Porque o valor que ele está investindo no imóvel está vindo dos lucros e do rateio que está acontecendo na emissão, entendeu? Através das corretoras e dos acionistas que estão injetando dinheiro, entendeu? Então é mais ou menos assim. A distribuição dos lucros, eu tinha falado aqui, a maioria deles são mensais. No mercado americano, a maioria dos fundos tem a distribuição dos lucros trimestrais, beleza? Mas no mercado brasileiro, assim, posso dizer que acho que 98% dos fundos faz essa distribuição dos lucros, né, mensalmente. O que te dá um conforto maior, que é como se você tivesse um salário, uma renda passiva ou algo do gênero, beleza?
E quais são os riscos, né, de você investir aí nos fundos imobiliários, né? Quais são os riscos? Você tem um risco de crédito, por exemplo, um fundo, por exemplo, ele de repente pega um empréstimo ou algo do gênero com o banco e aí não consegue pagar, ou porque o fundo não está gerindo lucro ou algo do gênero, tá entendendo? Você tem um risco de mercado, né? Por exemplo, tudo pode acontecer no mercado de bolsa de valores. Por exemplo, veio a pandemia aí e a gente não conseguiu prever, né? Então os fundos menores foram muito impactados. Os fundos maiores, assim, se mostraram bem resilientes ao Covid, né? Mas basicamente, você tem um risco de mercado, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. A Selic, que é a taxa de juros básica, né, do Brasil, ela estava em alta, né? É, ela teve aqui agora uma diminuição de 0,50 pp, né, que é pontos percentuais, né? Então ela teve aí 0,50, né, de diminuição. Os fundos de tijolo, por exemplo, eles são impactados pela alta da Selic. Então aí entra o risco de mercado. Então, assim, quando diminui a Selic, né, quando a taxa de juros ela cai, esses fundos eles tendem a se valorizar. E os de papéis tendem a se desvalorizar. Por que, que o fundo de papel ele se desvaloriza e ele se valoriza quando a taxa de juros está alta? Porque como ele investe em renda fixa, né, e aí a renda fixa está atrelada à inflação e taxa de juros, é, por exemplo, acabei me perdendo. Como a taxa de juros, por exemplo, ela está lá em cima, então assim, o fundo que investe, por exemplo, o fundo de papel que investe em PCA, se a taxa de juros está lá em cima e a inflação está lá em cima, então esse fundo está se valorizando. A partir do momento que a taxa de juros cai e aí automaticamente a inflação cai junto, esse fundo acaba se desvalorizando porque ele investe em renda fixa, entendeu? Em títulos que estão atrelados à inflação. Então você tem esse risco de mercado. Entendeu? Depois tem o risco da liquidez, né? De repente, se você investir num fundo que não tem muita negociação, é um fundo pequeno, algo do gênero, você corre esse risco de não ter liquidez, né? Para você poder negociar. Por exemplo, imagine um fundo pequeno que você compra lá as suas cotas e depois não tem para ninguém vender. Isso é um risco de liquidez, entendeu? Então você acaba aí correndo esse risco se você não investir num fundo grande. Beleza, galera? Deixa eu só botar um pouco de água aqui que minha garganta tá bem seca. Pois você tem um risco de vacância, né? Ou vacância de crédito, ou vacância é, do imóvel estar vazio. Eu vou explicar melhor, peraí. Imagine que o fundo tem um imóvel com 13 andares e aí metade dos andares estão vazios. Isso é um risco de vacância. Se o imóvel metade dele está vazio, ele não está tendo tanto lucro quanto ele teria se tivesse todos os andares alugados, entendeu? Depois tem um risco legal, aí tem a ver com, com a parte burocrática, né? Risco ambiental também. Imagine, por exemplo, tem um fundo, tem um prédio lá, por exemplo, em Brumadinho, onde teve o acidente ambiental lá, né? Da situação da Vale na época. E aí vamos dizer que tem um fundo que estava naquela região e tal, e aí aquela região ali foi super impactada economicamente, então você tem esse risco. Tem o risco de crédito locatário, né? De locação. O risco de concentração também. Por exemplo, imagine que tem uma concentração ali muito grande. ah, de, ah, de algum problema na região, algo do gênero. E o risco de localização, né? Imagine que o fundo adquire ali um imóvel que é uma localização muito ruim, entendeu? Um lugar que está de repente do lado de uma indústria e onde está tendo ali muita poluição, ou então está tendo um risco, está tendo de repente o imóvel está do lado
de um bairro mais perigoso ou algo do gênero. Então, o mercado ele precifica esses imóveis, né? Então, você tem esse risco também da localização, beleza, galera? Então é mais ou menos isso, né? Você tem aí os riscos que tem que ser avaliados antes de você investir, né? Você tem que saber onde você está botando o seu dinheiro, né? É muito importante você fazer essa avaliação e saber se o fundo está tomando uma decisão correta, está investindo no lugar correto, tá entendendo? Por exemplo, o fundo vai falar assim, ó, gente, eu tô querendo comprar um conjunto de prédios ali, um condomínio na região tal, entendeu? E aí você como cotista você tem que avaliar, pô, será que a gestão está tomando uma decisão correta? Porque pô, aquele bairro ali é super perigoso, ali passa um rio do lado super fedorento, será que as pessoas vão querer morar ali? Ou então, pô, ali tem um risco de repente de desmoronamento, entendeu? Coisas do gênero. Isso é difícil de acontecer porque o próprio fundo ele faz essa gestão, né? Ele faz essa avaliação, ele não vai sair metendo dinheiro em tudo quanto é lugar, né? Ou em qualquer lugar. Mas acho que nada é melhor do que você tomar conta do seu dinheiro, beleza? Bom, aí depois tem os riscos de contrato. Eu quis destacar esse aqui fora desses, né? Por conta do contrato, né? E aí você tem aqui classificado contratos típicos e atípicos. Os típicos estão dentro da lei e atípicos são contratos que são feitos que não estão dentro da lei. E aí, é, mas porém, você tem aqui uma diferença que quanto maior o fundo tiver contratos atípicos é melhor do que típicos. Por quê? Porque os contratos atípicos eles geralmente eles têm uma data de vencimento do contrato muito maior. Por exemplo, é um contrato de 50 anos, de 30 anos, de 25 anos, entendeu? Então, assim, imagine que o fundo investiu num imóvel e alugou para a Ambev, por exemplo. E aí, esse contrato é um contrato atípico de 25 anos. Então, você sabe que você tem uma boa empresa ali dentro daquele fundo e que ela vai ficar por um bom tempo. E que se ela resolver no decorrer dos 25 anos, resolver sair com 15 anos, ela vai ter que pagar uma multa absurda porque ela fez um contrato de um puta longa prazo, né? Eu fiquei sabendo que tinha um fundo que tinha um prédio só em Macaé e, e o único cliente desse fundo, era a Petrobras. E a Petrobras resolveu sair desse prédio antes do contrato vencer. Ela pagou a multa, os cotistas receberam pelos lucros do fundo, né? Porque o fundo recebeu o aluguel, o aluguel não, a multa adiantada e tal, então ela distribuiu esse lucro para os acionistas, mas muita gente pulou fora. O fundo tinha uma cota que valia por volta dos R$ 140, hoje ela deve estar valendo tipo uns R$ 40, assim, porque a Petrobras saiu. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tem que avaliar muito esses contratos, né? Há uma forma de avaliar tudo isso, eu vou ensinar para vocês no fim da aula, onde que você vai, como é que você faz para avaliar. Eu tenho vários vídeos toda semana no meu Instagram, no meu TikTok, eu posto lá como é que você pode avaliar o relatório do fundo tal. Por exemplo, põe lá, hoje nós vamos avaliar o fundo KNCR11. Aí eu entro no relatório lá, faço a avaliação junto com vocês. E cara, geralmente eu escolho fundo bom para poder passar para a galera lá online e de graça, assim, não cobro nada. Então assim, fica ligado no que eu posto nas redes sociais, porque é importantíssimo aí e vai te ajudar muito a investir. Então eu faço essa avaliação dos contratos, eu vejo o portfólio do fundo, a diversificação dele, como é que está a liquidez dele, tudo isso eu faço lá e, cara, eu posso te garantir, você acompanhando aí toda semana, você, cara, não tem como não aprender, tá ligado? Batendo na tecla todo dia, toda semana, aquela mesma informação, você chega uma hora que você já sabe o que eu tô falando, tá ligado? Então eu vou no fim da aula agora ensinar para vocês aonde você pode ir e como é que você faz para fazer essa avaliação, beleza? Então o risco de contrato é isso.
Depois o risco de vacância, né, físico ou até financeiro, né, pode ter uma vacância também física, né, e a gente até falou mais atrás aí o que que é a vacância, né? Imagine que a gente tem um prédio lá e aí tem 100 andares, 50 andares estão vazios, 50 estão cheios, então o fundo recebe menos, e se tivesse tudo cheio, o prédio inteiro completo de empresas, pagando aluguéis para ele, o fundo estaria recebendo mais lucro. Então isso é o risco de vacância, beleza? Depois tem os tipos de imóveis, né, que são classificados, que a gente fala, que são imóveis AAA, né, que é imóvel AAA. Aí tem imóveis que são 2As e tem imóveis que são classificados como 1A. O que são essas classificações? O mercado ele classifica o imóvel por esses quesitos aqui, ó. Atenção ao consumo da água, se ele é sustentável, se ele tem uma eficiência energética boa, se ele tem uma inovação em projetos, se ele tem qualidade ambiental, se ele é um imóvel bonito, se ele é um imóvel que está bem localizado, se ele está num bairro nobre. Então, tudo isso é avaliado pelo mercado financeiro, né? Para ele poder ter o seu valor de crédito e o valor do fundo, entendeu? Então, assim, quanto mais AAA o fundo tiver, quanto mais imóveis AAA o fundo tem dentro da sua carteira, é, mais valorizado vai ser o fundo lá na bolsa de valores, entendeu? A cota dele vai valer mais ainda. Então, assim, e o risco de você ver um fundo desse quebrando ou um fundo desse ficando vazio é difícil, é quase que impossível, porque imagine que ele tem 10 imóveis e todos eles são AAA, então ele tem imóveis de excelência. Então, é, ele tem ali imóveis dentro da sua carteira, o que te traz uma tranquilidade maior nos seus investimentos. Entendeu? Você está investindo aí numa boa empresa, por exemplo, beleza? Ou num bom fundo, né? Bom, e aí vem a composição, que é o que eu tinha falado para vocês, que é o que? Eu dei o exemplo lá do prédio de Macaé, que estava Petrobras, e aí esse fundo lá de Macaé, eu não lembro agora a sigla dele, mas esse fundo ele tinha um prédio e tinha um inquilino, então ele era um mono-mono, a gente classifica ele como mono-mono, que é mono imóvel, mono inquilino. Depois você tem a composição de um imóvel e dois inquilinos, aí seria um mono-multi, entendeu? E aí vamos dizer, mesmo exemplo que eu dei, um prédio de 100 andares, tem 50 vazio e 50 cheio. Então ele tem vários inquilinos lá, então é um mono-multi, entendeu? Ele tem um prédio só com várias pessoas. E depois tem o multi-multi, que é o quê? Onde ele tem vários imóveis e vários inquilinos. Então, é, quanto mais imóvel e inquilinos o fundo tiver, né, quanto mais multi-multi ele tiver, menos risco você corre de ter seus investimentos serem depreciados dentro da tua carteira de investimentos, entendeu? Eu aconselho sempre investir em multi-multi, entendeu? Porque aí quanto maior a diversificação da carteira dele dentro do mercado, dentro das regiões do Brasil e tudo isso, menos risco você corre, que é o mesmo exemplo que eu dei lá do fundo de shopping. Se ele tem 20 shoppings, e aí um shopping só deu problema lá, entendeu? E os outros estão funcionando normalmente. Cara, dificilmente esse fundo não vai te distribuir lucro, dificilmente esse fundo vai quebrar as pernas. Só se, tipo, porra, caiu um meteoro na Terra e bum, acabar com todos os shoppings, entendeu? Aí, infelizmente, não tem condições de manter um fundo desse e tu receber lucro, né? Eu acho que tu nem vai estar vivo. Mas enfim, você olhando por esse lado, né, quanto maior a composição de imóveis e de inquilinos, menos risco você corre dentro do mercado de fundos imobiliários, beleza? Bom, e agora vem o pulo do gato, né, que eu vou mostrar para vocês. Vamos entrar lá na internet e aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz para a gente poder dar uma olhada no fundo e tudo isso, beleza? Então vamos lá, vou encerrar aqui, obrigado e vamos lá para a internet. Então, galera, ó, desculpa. Um dos sites que eu uso muito é o fundosexplore.com.br, entendeu? Onde você consegue ver todos os fundos do mercado brasileiro.
E aí no Fundos Explorer tem uma coisa interessante, que você pode vir aqui, ó, ranking dos FIIs, vem ferramenta, né, ranking dos FIIs. E aqui você consegue ver, ó, você consegue ver os melhores fundos, os maiores fundos, o que tem mais maior que eu digo em volume financeiro, né, e diversificação e tudo isso, né. Aí tem o PVP, o último dividendo. Você pode escolher aqui o setor, ó, bancários, educacional, fundos de desenvolvimento, enfim. Tu consegue ver aqui tudo, tudo. Você pode copiar isso aqui tudo, e jogar em Excel para ficar mais fácil, por exemplo, para você avaliar, né, os fundos, né, e aí você consegue ver os maiores e os melhores, enfim, melhores que eu digo na questão ah, ah, de balanço patrimonial, né, de eh, como é que eu posso dizer também, de diversificação você não vai conseguir ver porque você tem que entrar no relatório, mas enfim, eu digo mesmo do tamanho do fundo a nível financeiro, né? Você consegue ver os maiores aqui e aí já consegue ter uma noção, um know-how de qual fundo você pode investir. Se você quiser entrar mais a fundo, que é o que eu lhe aconselho, o que eu faço e é o que eu divulgo nas redes sociais toda semana, você vem aqui, por exemplo, num fundo, eu vou dar o exemplo do ALZR11, ALZR11. Aí você digita aqui, ó. E aí você vem lá embaixo. Ah, peraí. Deixa eu, deixa eu voltar aqui, peraí. Acho que ele associou como um rank dos FIIs. Ou não, deixa eu ver. Ah, é isso mesmo. Então vamos lá. ALZR11. Vamos ver se ele vai aparecer. Veja mais, pronto, aqui ó. Aí você clica aqui. Aí vai aparecer tudo do fundo, né? A cota e tal, o dividendo. E aí o que é muito legal é aqui embaixo. Você vem aqui embaixo. E aí tudo que acontece com o fundo, porque o fundo ele tem a obrigação de 3 em 3 meses ele divulgar um relatório do fundo, né? O gestor ele conversa com o cotista, né, nesse relatório. Ele diz o que ele está fazendo, quais são as intenções dele, por que a cota diminuiu, por que a cota cresceu, por que ele está pagando mais dividendo, por que ele está pagando menos, tudo isso. Então, assim, ó, a oferta pública de distribuição, os rendimentos, aí, ó, que é o principal, ó, que é de 3 em 3 meses, que é o balanço trimestral do fundo, ele tem por obrigação, por lei, abrir isso em rede social não, abrir isso na internet, né? Então você através desse site você consegue ter acesso ao relatório gerencial. E aí dentro do relatório, deixa eu ver se é esse o relatório mesmo. Ah, exatamente. Aí ó, é uma coisa bonitinha. Aí é um relatóriozinho mesmo. Aí você consegue ver tudo aqui ó, dentro do relatório. Ó, o fundo conversando com você, ó, em junho o imóvel pendurava, não sei o que, papapá. Ó, na sequência de que já havia anunciado o relatório gerencial de janeiro deste ano, o fundo ele conversa contigo. Então é interessante você ler o relatório, você entender o que o gestor está querendo passar, entendeu? E aí você consegue ver tudo. Você consegue ver ó, o valor patrimonial, as receitas, as despesas. Ó. Ele informa tudo, ó, a distribuição dos rendimentos. O que mais tem aqui embaixo? Vamos descer aqui. Ó, a classificação dos imóveis, ó, o aluguel por empreendimento, ó, o fundo está 100% ocupado, ó, contratos atípicos, ó. A gente tinha visto isso agora, ó, 100% ocupado. Então, assim, não tem vacância o fundo está extremamente ocupado. Aí tem as regiões, ó, que o fundo se localiza, né, onde estão os imóveis do fundo, né? Então a gente consegue ver aqui por região, a localização, as classes ó, do fundo, os locatários, anos dos vencimentos dos contratos. Ó.
Cara, tu consegue ver tudo. É muito importante o relatório, porque o relatório você consegue ter uma ideia do que está acontecendo, se o fundo está com uma saúde financeira boa. Ó, você tem aqui, ó, ele mostra um gráfico que é a comparação do fundo com a renda fixa, né, com o DI futuro, né, que é, com o IFIX, desculpa, que é o índice dos fundos imobiliários. A gente falou sobre índices também. Então, assim, ó, depois você consegue ver os imóveis, ó, e aí tem tudo sobre imóvel. Ó. Esse imóvel, por exemplo, está localizado na Del Castilho, Rio de Janeiro, está 100% ocupado, ó, é um contrato atípico. Depois tem o valor do imóvel, ó, ele é corrigido pelo IPCA, depósito do calção, ó. Cara, tudo. Então, assim, Henrique, mas aí fica onde esse imóvel? Cara, pega aqui o endereço, ó, bota lá no Google e vê lá se o imóvel existe mesmo, dá uma olhada, vê se o imóvel é bonito, se não é. Então, cara, você consegue ver tudo que o fundo tem, você consegue estudá-lo e entendê-lo melhor. É bem mais fácil, bem mais tranquilo do que o mercado de ações, entendeu? Depois tem aqui um outro site, que é o Clube FI. O Clube FI você consegue. Essa é a Lana Santos, é a nova foi contratada pelo Clube FI. Eu sigo ela até no Instagram, a puta analista. O Clube FI você consegue também ter uma base, consegue ver o fundo. Por exemplo, eu vou botar aqui o HGLG11, por exemplo. Eu tenho até um estudo desse fundo lá de relatório lá no. É um dos maiores fundos do mercado imobiliário brasileiro. Ah, Depois, por exemplo, eu digitei aqui o HGLG11, ele já passa o valor da cota, e depois ele vem falando aqui, ó, a descrição geral, o gestor da Credit Suisse, o fundo tem uma liquidez média, ó, de 11 bilhões, é um fundo gigantesco, tem mais de 23 mil cotistas, representado pelo IFIX, 3 pontos, a média de score do usuário, tem quase 5 estrelas, é um fundo excelente, gosto muito desse fundo. Ele tem parceria com o Itaú. Então, assim, cara, você consegue ver tudo aqui, ó, os dividendos, quanto que ele pagou por mês, anual, enfim, dividend yield. Tem aqui os yield dele de 6 meses, de 3 meses, de um mês. Então, assim, esse site é bem legal também. Você consegue ver comentário da galera aqui, o que a galera tá falando do fundo, enfim. Esse site é muito legal, cara. Tem muita coisa maneira, assim. Depois vocês dão uma estudada aí mais a fundo. E tem o Status Invest, que você consegue ver dados fundamentalistas da empresa, né? Não só lá no. Eu gosto de ver mais pelo relatório. Eu uso mais o Fundo Explore para acessar e entro mais no relatório para poder avaliar o fundo, né? Quando eu vou investir. Mas você pode vir aqui, ó, buscar todos os fundos, ó, tudo sobre FIIs, e aí tem os dividendos que vão ser pagos, ó, maiores altos, maiores baixos, os dividendos que vão ser pagos na semana, no mês. Tu consegue ver tudo aqui e consegue ver também, buscar aqui o fundo, por exemplo, a LZR11. Ó, já até apareceu, ó. Aliança Trust Renda Imobiliária. Aí tem lá a cota, enfim, você consegue ver tudo, entendeu? Ó, data de recebimento, datacom, pagamento, enfim, tem várias informações. Depois tem o CNPJ do fundo, o nome, a renda, enfim, o segmento Ambima é híbrido, entendeu? Então você consegue ver tudo aqui do fundo. E para ver os fundos americanos, aí você pode, da mesma forma que eu busquei aqui, você, por exemplo, você pode entrar no site do Alianza, por exemplo. Alianza, acho que é isso. É a Aliança Seguros. Deixa eu ver, não. A LZR11. É a Alianza Trust ou alguma coisa, né? Ó, você pode entrar aqui, ó. Aqui não tem. Acho que esse aqui é o site.
No mercado americano é um caso mais complicado. Eu não sei se tem algum site mais prático como o Fundos Explorer que você consegue ter acesso ao relatório. Mas, por exemplo, eu aqui entrei no site da Aliança. E aí os fundos americanos, né, você tem que entrar direto no site do fundo e fazer o download do relatório, entendeu? Fica muito mais prático, beleza? Então é isso, galera. Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer enorme ter ajudado vocês. Eu espero muito que todo esse conteúdo seja riquíssimo, que te ajude de alguma forma a dar um primeiro passo aí no mercado de imobiliário, né? E eu espero vocês lá. Não deixem de dar o like, de curtir, de compartilhar, de ajudar esse canal aí a passar para mais pessoas. E não deixe de me seguir também nas redes sociais, né? Porque para mim é importantíssimo ter aí o carinho de vocês, ter a compreensão, ter o like de vocês, entendeu? Tá aí acompanhando todo esse processo. Para mim eu tô aqui, por exemplo, agora é meia-noite, eu tô aqui fazendo gravando para vocês. Então, assim, para mim é gratificante poder ajudar o próximo e ver que a mesma dificuldade que eu tive e como eu tive alguém para poder me ensinar, eu estou aqui podendo ensinar para vocês, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Guardo vocês aí na aula de amanhã dos objetivos e espero muito que vocês tenham aí uma ótima semana e bons investimentos, beleza? Obrigado aí mais uma vez. Tchau, tchau.